A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula da IBD, Escola Bíblica Dominical, lição 7, 12 de novembro de 2023. Nós vamos estar trazendo aqui este ensino para o aprendizado de todos nós que estamos aqui neste momento. Você que está aí pela internet, sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. A aula desta semana tem por título A Responsabilidade da Igreja com os Missionários. A igreja tem uma grande responsabilidade e um grande dever de estar cumprindo, suprindo os missionários que são enviados para o campo de batalha. Nós estamos neste quarto trimestre, o último trimestre aí do ano, que tem por título Até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a vinda de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos aqui para o textuário da nossa lição. Louvado seja o nome do Senhor. Nós sabemos, amados, que este pregar até os confins da terra, pregando aqui a todos os povos, até a volta de Jesus, tem essa responsabilidade, é uma grande responsabilidade da igreja. E o que nós vamos estudar aqui, nesta lição, nesta aula de hoje, aprenderemos aqui que, nesta lição, estudaremos a respeito da responsabilidade de toda a igreja e todas as igrejas, que todas as igrejas devem ter com os seus missionários, com os nossos objetivos são, aqui que nós vamos explicar, está explicando aqui, explicar o sistema de apoio da igreja aos missionários, relatar o cuidado integral dos missionários, e elencar maneiras práticas de se comprometer com os missionários. Vamos junto aqui aprender a palavra de Deus. Cada dia, cada semana nós temos aqui uma aula interessantíssima. E isso vai ser muito bom para o nosso crescimento espiritual, O textuário diz assim, está lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 10, diz assim: Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veja aqui a colocação, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem, principalmente aos domésticos da fé. Então aqui o apóstolo Paulo, ele está falando para nós fazermos o bem a todos, sem exceção, é claro, mas principalmente aos domésticos da fé. Isso é muito importante, nós sabemos disso, porque existem pessoas que abandonam os seus parentes, abandonam os seus irmãos, e isto não é bom. A Bíblia diz que quem não cuida dos seus é como se tivesse negado a fé. Louvado seja o nome do Senhor. Então façamos o bem em tempo oportuno, para que nós não sejamos assim pegos como estes que abandonam os seus. O contexto imediato dessa passagem nos diz: e não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita se não desanimarmos. Você vê que o contexto, um versículo anterior, se nós não desanimarmos, então nós vamos ter a colheita. Porém, se desanimar, começar bem e depois desanimar, não vai ter colheita nenhuma. Às vezes você pode achar que a colheita está demorando por fazer o bem, mas eu quero dizer que no momento oportuno, Deus ele lhe enviará uma bênção para a sua vida. Ouça isso no nome de Jesus. Não é apenas o pecado que cansa, não. Fazer o bem também pode produzir cansaço. Nem sempre praticar o bem traz recompensas imediatas.
Como eu falei aqui, você às vezes pode estar esperando uma recompensa assim de imediato, mas não é nem sempre assim, tá? Nem sempre quem recebe o bem reconhece e agradece o seu benfeitor. Por isso, muitos estão cansados na obra de Deus. Muitas pessoas estão cansadas porque esperam a recompensa de imediato, né? Todavia, quem vive na prática do bem está eh, debaixo de uma promessa. A recompensa pode demorar, mas ela é certa, certo? Então continue fazendo bem, não se canse, você vai ver a recompensa chegar, né? A recompensa é certa, porque no tempo certo faremos a colheita. O apóstolo Paulo continua falando aqui, se não desanimarmos, né? Parte B do versículo 9 do capítulo 6 de Gálatas. A semeadura muitas vezes é feita com lágrimas, mas a colheita é certa, como diz lá em Salmo, né? A colheita é certa e jubilosa, né? Segura e jubilosa. Salmo 126, versículos 5 e 6, você vai ver. Ela pode até demorar, mas não falhará. A recompensa da semeadura é prometida pelo próprio Deus. Veja isso no nome de Jesus. E voltando aqui ao nosso texto principal, podemos dividi-los em três partes. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos ver aqui essas três partes que nós podemos dividir. Primeiro, o tempo, né? O tempo, o alcance e a prioridade. Vamos ver aqui. Primeiro, o tempo. Devemos fazer o bem sempre que tivermos oportunidade, é como o versículo lá está falando, fazer o bem em tempo oportuno. Né? Sempre que tivermos oportunidade, devemos fazer o bem. Não podemos ser omissos, como o sacerdote e o levita que passaram de largo diante do drama de um homem caído à beira do caminho. Né? Vocês sabem da história lá do bom samaritano, né? A necessidade do próximo é a oportunidade escancarada diante dos nossos olhos. Então, está aí. Muitas vezes você se depara com algum problema, alguma situação que está aí a oportunidade para você fazer o bem a alguém, para você estar ali semeando na vida de alguém e pode aguardar que o retorno ele é seguro, ele é certo. Ouça isso no nome de Jesus. Segundo, né, que é o alcance. Devemos fazer o bem a todos e não apenas a um grupo seleto, né? Um grupo isolado. Não, não deve existir barreira étnica, étnica, né? Cultural, nem religiosa para a prática do bem. Nosso amor deve estender-se a todos, né? Não é somente a um grupo seleto, não. Devemos fazer o bem a todos, principalmente aos domésticos da fé, como ele fala. Aqui tem essa prioridade, né? Que é o terceiro. Devemos fazer o bem a todos, mas a prioridade é assistir os da família da fé, como diz aqui, continua dizendo aqui o apóstolo Paulo. Ouça este nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui na aplicação missiológicas, primeiro, o missionário, né? O texto enfatiza a importância de não desanimar ao fazer o bem. Essa mensagem pode ser aplicada à obra missionária, né? Encorajando os missionários a perseverarem mesmo diante de desafios e dificuldades. A promessa de que haverá uma colheita no tempo certo serve como um estímulo para continuar semeando o bem e compartilhando a mensagem do Evangelho. Vocês entenderam aqui? Que esta colheita, quando fala, louvado seja o nome do Senhor, no tempo certo, essa colheita que o Paulo continua dizendo, isso é um estímulo, é um combustível para que você possa continuar a fazer o bem, semeando a palavra, levando o Evangelho de Jesus Cristo. E segundo, temos aqui a igreja, né? O texto destaca a importância de fazer o bem aos da família da fé. Na obra missionária, isso pode ser aplicado ao cuidado e apoio aos irmãos e irmãs na fé que estão ouvindo, né? Que estão sendo ali envolvidos no trabalho missionário. Isso pode incluir o encorajamento,
mútuo, né? Um encorajamento mútuo e compartilhamento de recursos e o suporte emocional. Essa é uma obrigação da igreja. Se enviou alguém a outros países, ao campo aí missionário, de estar suprindo os irmãos na fé, de estar suprindo tanto o missionário como a sua família, filhos, mulheres e por aí sucessivamente, né? Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui na Verdade Prática diz assim: é papel da igreja responsabilizar-se integralmente com o cuidado de seus missionários. Veja só que interessante, né? É papel da igreja responsabilizar-se, né, integralmente com o cuidado de seus missionários. Nós veremos aqui no decorrer da lição que esse cuidado integral refere-se a toda a esfera da vida do missionário, ou seja, área financeira, espiritual, emocional, física e social. Nós vamos explorar aqui melhor essa questão nos pontos e subpontos aqui que nós temos em mãos aqui da nossa lição, né? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aqui para a introdução que nos diz assim: louvado seja Deus. A lição diz: uma das importantes atribuições da igreja é cuidar integralmente dos missionários, identificando, preparando, enviando e cuidando deles enquanto encerrarem a carreira, né? Esses cuidados ainda devem abranger o cônjuge e os filhos dos missionários, levando em consideração que todos precisam se adaptar em uma nova realidade transcultural para que o trabalho se desenvolva o mais próximo possível do planejado. Por isso, nesta lição estudaremos a respeito da responsabilidade, veja só, da igreja local para com os missionários e sua família. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, nós vamos aqui agora estar vendo os pontos mais importantes, né? Levantados na introdução, que são, primeiro, a igreja como guardiã dos missionários. A igreja tem a importante atribuição de cuidar integralmente dos missionários, desde o processo de identificação e preparação até o encerramento de sua carreira missionária. Então, este é um papel muito interessante que a igreja deve estar empenhada, né, cuidando dos seus missionários, desde a preparação até o encerramento de sua carreira. Quando ele acabar a carreira, fizer como Paulo: acabei a carreira, guardei a fé, agora você, né, já está desobrigado de cuidados, né? Mas enquanto o missionário estiver no seu campo de batalha lá, batalhando, levando a mensagem, compartilhando, é o dever da igreja cuidar integralmente. E segundo, o cuidado abrange, né? Os cuidados da igreja devem se estender não apenas aos missionários, mas também aos seus cônjuges e filhos. Vejam só, interessante, né? Reconhecendo que toda a família está envolvida e precisa se adaptar à nova realidade transcultural. Tem missionários que viajam e às vezes as suas famílias podem não ser atendidas, né? Com os cuidados aí, mas que é um dever deles cuidarem. Se o provedor está viajando, está numa obra missionária e o provedor da casa ele só tinha ele para prover, para cuidar de suas famílias, então é dever da igreja cuidar também dos seus filhos e da sua esposa. Em suma, a responsabilidade da igreja em cuidar integralmente dos missionários, queridos, e suas famílias é uma tarefa crucial ao investir
em identificação, preparação e cuidado contínuo, a igreja demonstra seu compromisso em apoiar aqueles que se dedicam ao trabalho missionário, garantindo ali que eles possam cumprir sua missão de forma eficaz e com o apoio necessário, que a igreja local seja um farol de amor e cuidado, encorajando e fortalecendo os missionários e suas famílias em sua jornada transcultural. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora nós vamos para o primeiro tópico, né, que tem por título A Igreja e o Sistema de Apoio aos Missionários. Leremos assim então, o primeiro subtópico, a responsabilidade da Igreja. O sistema de apoio missionário é uma responsabilidade básica e contínua da Igreja em todo lugar. Nesse sentido, certos princípios devem permanecer claros a respeito do sistema de apoio aos missionários. Primeiro, a Igreja deve se conscientizar biblicamente de que o missionário é um obreiro formado pela igreja local e por isso está inteiramente sobre a sua responsabilidade, conforme está lá em algumas referências aqui em Atos 11, versículos 19 a 26, Atos 13 e por aí se vai. Ele é um obreiro orientado pelo pastor da igreja e enviado para fazer a obra missionária conforme a visão que o Espírito Santo concede à igreja, certo? Em contrapartida, é dever do missionário prestar relatórios também periódicos sobre o desenvolvimento da obra no campo. Todo o sistema de apoio missionário deve permitir que os missionários usem o máximo de seu tempo e energia no trabalho de missões. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a igreja e o sistema de apoio aos missionários aqui, nós vamos estar correndo aqui porque o tempo é pouco e talvez não dê tempo nós fazer esse trabalho aqui em um só vídeo. De repente a gente vai até dividir, Louvado seja o nome do Senhor. Mas vamos aqui ler a responsabilidade da igreja. O sistema de apoio, como nós lemos aqui, o sistema de apoio missionário é uma responsabilidade básica e contínua das igrejas em todo lugar. Missões, amados, é uma tarefa urgente e intransferível da Igreja de Cristo. Ouça isto no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Urgente porque o homem é pecador. O juízo e a condenação, vejam só, são uma realidade. A vida passa muito depressa e a morte é imprescindível. Intransferível por quê? Intransferível porque a grande comissão não foi dada aos anjos, ao Estado ou a qualquer outra instituição, mas sim à igreja. Por isso que essa missão ela é intransferível. O texto neste subponto apresenta uma visão sobre o papel das igrejas no apoio aos missionários que atuam em diferentes contextos. O autor defende que as igrejas devem assumir a responsabilidade de formar, orientar, enviar e sustentar os missionários segundo os princípios bíblicos e a direção do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Voltando aqui ao assunto, louvado seja o nome do Senhor. Então, esse texto aqui, eu fui ali tomar uma água. Esse texto aqui, neste subponto aqui, apresenta essa visão, sobre o papel das igrejas no apoio aos missionários que atuam em diferentes contextos. O autor ele defende que as igrejas devem assumir, essa responsabilidade de formar. Então, informar é quando você ensina, prepara ali, dá toda a orientação, e agora envia. E enviando, é claro que vai precisar de um sustento, que muitos vão para países onde não tem muitos recursos e precisa da ajuda das igrejas, Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo.
O texto também destaca a importância da comunicação entre os missionários e as igrejas, né? Bem como a necessidade de que o missionário seja de tal forma assistido ao ponto de que sua dedicação e tempo seja exclusivo para a missão. É, nós vemos muitos obreiros, muitos missionários, pastores que trabalham, necessitam trabalhar para se manterem, não tem ajuda, não tem uma ajuda de custo aí para se manterem, para poder se dedicar inteiramente à obra, né? Com os pastores, né? A Bíblia diz que o trabalhador é digno do seu salário e por aí sucessivamente. Mas, infelizmente, muitos não são assistidos neste ponto aí. Mas que Deus tenha misericórdia para que melhore essa situação dos missionários, dos pastores, dos obreiros que estão aí enganjados aí nessa obra, né? Vamos aqui aos pontos, né? Primeiro, a igreja deve se conscientizar biblicamente de que o missionário é um obreiro formado pela igreja local e, por isso, está inteiramente sob a missão, sob a sua responsabilidade. Atos 11, Atos 13, 14, 25 ao 28, Atos 16, 1 ao 8, e aí se vai. A igreja que envia e cuida de seus missionários é bíblica. Essa igreja está cumprindo a Bíblia quando ela envia e cuida dos seus missionários no campo aí de evangelização. Segundo, ele é um obreiro, é um missionário, é um obreiro orientado pelo pastor da igreja e enviado para fazer a obra missionária conforme a visão que o Espírito Santo concede à igreja, lá em Atos capítulo 6, versículo 6 e Atos 1, versículo 24. A igreja que envia e cuida de seus missionários deve ser sensível e obediente à voz do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Terceiro, em contrapartida aqui, é dever do missionário prestar relatórios periódicos sobre aqui o desenvolvimento da obra no campo, né? A gente vê isso lá em Atos 15, versículo 4 e o 12, Atos 21, versículo 19. O missionário enviado não é autônomo, ele está na missão, mas ligado à sua igreja local. Portanto, é necessário uma prestação de conta, né? Afinal de contas, ele está sendo cuidado pela igreja e deve sim uma prestação de conta à igreja local que o enviou, né? Louvado seja o nome do Senhor, porque ninguém vai estar pagando, né, dando sustento, pagando salário para quem está lá do outro lado e não estiver fazendo a coisa correta, né? Louvado seja o nome do Senhor. E aqui, quarto, todo o sistema de apoio missionário deve permitir que os missionários usem o máximo de seu tempo e energia no trabalho de missões. A igreja local, base, base missionária, deve prover todo o necessário para que o missionário use todo o seu tempo na obra missionária. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a gente vê que essas obrigações básicas aqui que as igrejas locais devem ter com o missionário e o missionário com a igreja local. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo subtópico diz assim, né? Fala sobre o sistema de apoio e a obra de fé. Todo trabalho missionário é uma obra de fé, no começo ao fim. Vejam só. Então, qualquer que seja o sistema de apoio, os missionários devem confiar em Deus e depender da fidelidade do seu povo. Sem fé, oração e sacrifício, a obra missionária falhará. Assim, tanto os missionários quanto os que os sustentam devem ser pessoas de fé, à medida de que obedecem ao mandamento de Jesus e de fazer discípulos. Há crescimento e expansão da obra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, querido, todo o trabalho missionário é uma obra de fé, do começo ao fim. Então, qualquer que seja o sistema de apoio, os missionários devem confiar em Deus e depender também da fidelidade do seu povo, né? Ele confia em Deus, ele vai por fé,
mas também deve confiar na fidelidade. Nós temos que ser fiel na contribuição, nas orações, né? Louvado seja o nome do Senhor por eles que estão lá indo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a fé, ela, como você sabe, a fé ela move montanhas, né? Mas também move missionários. Então, a fé ela move montanha e move também os missionários. É pela fé que eles vão ao campo missionário. É pela fé que os missionários se dedicam, se entregam na obra do Senhor. Esses homens e mulheres que deixam tudo para seguir o chamado de Deus, precisam da fé para enfrentar os desafios e os cuidados que encontram pelo caminho, mas eles não estão sozinhos nessa jornada, eles contam com o apoio de um povo fiel que ora e se sacrifica também por eles. Louvado seja o nome do Senhor. Um exemplo aqui inspirador de um missionário que depositou sua confiança em Deus e dependeu da fidelidade do seu povo, o apóstolo Paulo. Ele enfrentou inúmeras adversidades, desde perseguições e prisões até naufrágios e sofrimentos intensos, tudo por causa do amor ao Evangelho. Ouça isso no nome de Jesus. Então, se não tiver essa fé, né, é, no seu coração, ele não vai conseguir fazer essa missão. Então, Paulo ele teve esta fé, louvado seja o nome do Senhor. No entanto, Paulo não estava sozinho nessa jornada, ele contou com o apoio valioso das igrejas que ele fundou ou visitou ao longo do seu ministério. Essas igrejas não apenas oravam fervorosamente por Paulo, mas também demonstravam seu compromisso prático ao enviar ofertas financeiras para sustentar sua obra. Paulo recolhia reconhecia e valorizava profundamente esses apoios, né, como podemos ver em suas cartas aos Filipenses, capítulo 4, versículo 10 ao 20, e aos Coríntios, segundo Coríntios, né, capítulo 11, versículo 23 ao versículo 28. Essa parceria entre Paulo, né, o apóstolo Paulo, e, e as igrejas é um exemplo poderoso de como o sistema de apoio missionário deve funcionar. É uma demonstração tangível, né, do amor, cuidado e compromisso mútuo entre o missionário e a igreja. Enquanto Paulo se dedicava incansavelmente à propagação do evangelho, as igrejas se uniam a ele em oração e provisão, compartilhando a responsabilidade de levar a mensagem de salvação a todos os povos. Ouça isso no nome de Jesus. Então, a igreja estava sempre contínua oração por Paulo, e Paulo confiava, louvado seja o nome do Senhor, que o povo mandava donativo, mandava muitas coisas ali para ajudar no seu ministério. Louvado seja o nome do Senhor. O terceiro aqui é o objetivo de missões. Qual é o objetivo? Né? Tem que ter um objetivo. É bom lembrar de que o objetivo de missões é que Cristo seja conhecido e adorado em todo lugar. Aqueles que fazem o trabalho missionário de maneira que honre a Cristo terão todas as suas necessidades supridas, conforme nós vemos lá em Filipenses 4:19. É maravilhoso saber que na obra missionária, em primeiro lugar, a presença de Jesus está conosco. Não por acaso, o Espírito Santo atua por meio de nossas vidas para fazer com que o nome de Jesus chegue a lugares e corações que não o conhecem. Portanto, que haja todo o apoio e planejamento, né, na igreja local para que o nome de Jesus seja conhecido em todos os lugares por meio da obra missionária. Louvado seja o nome do Senhor. Então, é bom lembrar disto, de que o objetivo de missões é que Cristo seja conhecido, adorado em todo lugar. Não é por aparecer, que o missionário querer aparecer, querer ser melhor, não. O objetivo é mostrar Cristo às nações e que Cristo seja adorado, conhecido e adorado em todos os lugares. Ouça isso no nome de Jesus. Aqui, complementando o texto da lição, seguem-se aqui os pontos. Primeiro, proclamar o Evangelho.
O objetivo aqui central da obra missionária é compartilhar a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo com pessoas que ainda não conhecem, certo? Isso envolve transmitir a boa notícia da salvação pela fé em Jesus e convidar as pessoas a se arrependerem dos seus pecados e se tornarem discípulos de Jesus. Esta era a mensagem no começo e deve continuar até hoje, é convidar as pessoas, mostrar, né, primeiro a salvação pela fé e convidar essas pessoas a se arrependerem dos seus pecados e se tornarem discípulos de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é trazer a consciência das pessoas de que eles são pecadores, que precisam das misericórdias, carecem da misericórdia do Senhor para serem salvas. E segundo aqui, fazer discípulos, né? O texto fala aqui também em fazer discípulos. Além de proclamar o Evangelho, queridos, a obra missionária visa fazer discípulos de Jesus Cristo, certo? Então não é apenas proclamar o Evangelho e entregou para lá a mensagem e largar. Se alguém se interessou, se alguém aceitou, se alguém recebeu a mensagem que foi pregada, agora vamos lá e vamos fazer aquelas pessoas discípulos. Que é isso aí? É ensinar, é o discipulado, louvado seja o nome do Senhor, que deve ser aplicado para as pessoas que receberam a palavra. E terceiro, esclarecer, né, estabelecer igrejas locais. Esta também é uma obra, é um dever dos missionários, né? É estabelecer igrejas locais. A obra missionária busca estabelecer igrejas locais nas áreas onde o evangelho é pregado. O objetivo aqui é plantar igrejas onde os crentes possam se reunir regularmente, adorar a Deus, receber ensinamentos bíblicos, participar de comunhão e servir uns aos outros e etc. Então precisamos, né, fazer isto. O missionário, ele passa numa cidade, estabelece ali uma igreja, prepara missionário, prepara obreiro, deixa naquela igreja cuidando, vai abrir outra, e isto é o serviço de um missionário. Quando ele faz assim, além até do que lhe é mandado, este ainda é chamado de servo inútil. A Bíblia diz que quando nós fizermos tudo, somos ainda chamados de servos inúteis. Então, nós temos que trabalhar, não devemos medir esforço. Ouça isto no nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora nós temos aqui o segundo tópico, né, que fala sobre o cuidado integral dos missionários. Louvado seja Deus. Iremos ler aqui rapidinho, cuidado integral. Cabe à igreja local uma responsabilidade mais abrangente, zelando por aqueles que estão trabalhando no campo missionário. Nesse caso, o missionário precisa ser cuidado integralmente pela igreja. Com cuidado integral, queremos nos referir a toda a esfera da vida do missionário, ou seja, não somente na área financeira, mas também na área espiritual, emocional, física e social, ao acompanhamento pastoral, enquanto ele está no campo com amor e respeito para com pessoas, né, para que possam ali superar as dificuldades internas e externas que surgirem durante o ministério. Ao longo do Novo Testamento, vemos a preocupação constante das igrejas com os missionários que pregavam o evangelho em lugares distantes. Por isso, esse cuidado diz respeito também ao planejamento de visitas aos missionários no campo. Certo? Louvado seja o nome do Senhor. Então, esse cuidado integral. Vamos ver o que diz aqui a lição, né? Com cuidado integral, queremos nos referir a toda a esfera da vida do missionário, ou seja, não somente na área financeira, mas também na área espiritual, emocional, física, social, ao acompanhamento pastoral, enquanto ele está no campo com amor e respeito para que possa superar as dificuldades internas e externas que surgirem durante esse ministério. Agora, vejam só, por que o cuidado deve ser integral? Primeiro, porque o cuidado é a expressão do cumprimento do mandamento de Jesus de amar uns aos outros. Segundo, porque os missionários executam uma tarefa de alto interesse, de alto estresse,
devido às mudanças adaptadas, né? Aquelas mudanças, adaptações culturais e circunstâncias adversas, violências, pobreza social, guerra, catástrofe, né? Aquelas catástrofes naturais, a família dos cônjuges que não aceitam ou não entendem o chamado, etc. E terceiro, porque eles atuam em posições estratégicas para a abertura de novos campos, a linha de frente da batalha espiritual. Quarto, porque a obra missionária não é a tarefa particular do missionário, mas da igreja. E ele não consegue nem deve agir sem o apoio e cuidado dela, ou seja, no nome de Jesus. Aqui o cuidado integral do missionário ameniza, né, ansiedades, medos, sentimentos de incapacidade, insegurança, desmotivação, bem como choque cultural, apoio na diminuição ou resolução de conflitos, de relacionamento com a cultura, filho, esposa, esposo, né? E também contribui para um nível satisfatório de qualidade de vida e outros aspectos da vida espiritual, física e emocional. Então, assim, todas essas coisas que o missionário deve, né, precisa ser tratado, né? Louvado seja o nome do Senhor. E nós não devemos ficar de braços cruzados, devemos apoiar os missionários que estão aí no campo de batalha. Segundo subtópico desse tópico 2, pode nos dizer uma agenda quanto à volta do missionário. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, vai nos dizer assim: também podemos ver como as igrejas recebiam os apóstolos, né, de maneira alegre e honrada. Nesse aspecto, a igreja local deve ajudar e organizar a agenda do missionário durante o seu retorno para gozo e férias, no que diz respeito a visitas, consultas ou tratamentos médicos, odontológicos, período de lazer e descanso, bem como atividades de cunho administrativo, assim abraçar os missionários e sua família, faz parte do cuidado integral dos missionários. Veja só, quando traz, né, o missionário retorna à sua terra, deve ter todos esses cuidados, chegar aqui, né, deve ser fazer ali uma revista, ver o que ele está precisando, esses cuidados básicos aí, como já falei, né, odontológico e tudo mais, psicológico, que ele volta com, muitas vezes, dependendo do país que eles estiverem, volta com um psicológico muito abalado. Então, a igreja local deve ajudar, né, a organizar essa agenda do missionário durante o seu retorno aqui. Ele vem para descansar, né? Não vem muitas vezes para querer fazer a obra, porque fazer ele já está fazendo lá. Ele vem para aqui para descansar, ter um lazer com a sua família, porque lá talvez não tenha, né? Ter esse gozar umas férias no que diz respeito às visitas, consultas, o tratamento, isso aí eles têm que ser cuidados aqui nesse período, né, que eles tiverem de retorno. Todos precisam, né? Precisamos de um período de descanso. Sobretudo, um missionário existem várias razões pelas quais o missionário deve tirar férias. Aqui estão algumas que nós vamos aqui estar comentando, essas razões que eles devem estar. Primeiro, a renovação física e mental. Vamos ver aqui. O trabalho missionário pode ser desgastante, tanto fisicamente quanto mentalmente. Então, eles precisam se renovar sua mente, né, sua memória ali, precisa refrescar, né, melhor dizendo. Segundo, prevenção do esgotamento, né? Tem muitos obreiros esgotados de tarefas aí, tão atarefados que acaba se esgotando. Então, o esgotamento é um risco real para os missionários que estão constantemente envolvidos em atividades intensas e desafiadoras, né? E aqui, terceiro, fortalecimento dos relacionamentos familiares. O trabalho missionário muitas vezes envolve separação da família por longos períodos de tempo. Tira férias proporciona aqui a oportunidade de reunir-se com a família, fortalecer os laços familiares e desfrutar de momentos
de qualidade juntos, né? Louvado seja o nome do Senhor. E quarto, renovação espiritual. As férias podem ser um tempo de renovação espiritual para o missionário. Ao afastar-se temporariamente das atividades missionárias, o missionário pode buscar um tempo de intimidade com Deus, renovar sua fé e receber um novo direcionamento aqui e inspiração para o seu trabalho. Não precisa muitas vezes se retirar, preparar seus sermões novamente, ter um momento de comunhão com Deus, né, mais profunda, para voltar renovado para a sua obra missionária. E aqui, por último, autocuidado e autorreflexão. Tirar férias aqui é uma forma de autocuidado e autorreflexão. Permite que o missionário avalie seu próprio bem-estar físico, emocional e espiritual, né? Que ele identifique aqui áreas que precisam de atento, né? De atenção e tome medidas para cuidar de si próprio, de si mesmo. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Chegando já no final, nós estamos indo aqui para o terceiro tópico, que é comunicar, né, as necessidades. Terceiro tópico vai falar maneiras práticas de se comprometer com os missionários, né? Comunicar as necessidades. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, tudo na obra de Deus passa pela comunicação. Esse princípio encontramos na Bíblia quando lemos comunicar com os santos nas suas necessidades. Nesse sentido, é preciso que a igreja local se comprometa com a comunicação regular dos compromissos e necessidades missionárias. Essa comunicação pode ser feita num momento do culto regular ou por meio de e-mail, telefone, mensagem de texto, etc. A ideia é que a igreja local tome conhecimento de como a agenda missionária da igreja é desenvolvida, bem como levar em primeira mão as notícias a respeito das principais atividades do campo missionário. Louvado seja o nome do Senhor. Então, tem essa necessidade de comunicação, né? Como podemos aqui compartilhar com os santos? Como assim podemos compartilhar com os santos em suas necessidades? Então, se não sabemos aqui quais são elas, aí aqui tem essa pergunta: como vamos compartilhar com os santos as suas necessidades se não soubermos a respeito delas, né? Como podemos ser hospitaleiros se não sabemos quem precisa de um lugar para ficar, de uma palavra de consolo, de um abraço amigo, de recursos financeiros, né? Como que vamos saber se não for comunicado para nós? Aqui entra a obrigação de comunicação das necessidades, né? Comunicar as nossas necessidades não é um sinal de fraqueza, mas de humildade e confiança. É conhecer que somos dependentes de Deus, né? E uns dos outros, e que não podemos viver isolados. É abrir o nosso coração para receber o amor e o cuidado dos nossos irmãos, e que são instrumentos de Deus para nos abençoar. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, a comunicação das necessidades é essencial para que a igreja local possa se envolver de forma significativa e prática na vida dos santos. Quando compartilhamos nossas necessidades, abrimos aqui espaço para que outros possam nos ajudar, orar por nós e nos apoiar em momentos difíceis, né? Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqui no segundo subtópico vai falar sobre doar para suprir necessidade à vida, né? Doar para suprir necessidade. Então, a vida no campo missionário pode ser desafiadora, exaustiva e difícil. No meio do estresse e das lutas, muitos missionários frequentemente se sentem desconectados e esquecidos pela igreja que os envia, principalmente quando se deparam com a escassez no campo. Nesse sentido, é importante que a igreja local dê oportunidade aos missionários para que eles compartilhem
essas necessidades e assim a igreja se sinta convocada a cooperar nas doações, como a igreja de Corinto, né, foi convocada a fazer. Vocês lembram da história lá em 1 Coríntios 8, versículo 1 ao 7, ali eles pedem, né, ali, eles imploraram para Paulo, para que eles para que eles fossem dignos, para que eles tivessem o prazer de ajudar. É coisa tremenda, é coisa de Deus. Ali, quando ele sabe da necessidade da igreja, lá dos missionários, eles correm e pedem a Paulo, ele roga para que Paulo deixe eles cooperar para missões, para os missionários. Isso é coisa linda. Então, devemos doar, né, suprir a necessidade aí dos nossos missionários que estão no campo de batalha. A Bíblia diz: ajudem a suprir as necessidades dos santos, Romanos 12, versículo 13, a parte A. E esse sentimento deve ser comum a toda a igreja e todas as igrejas. Com toda certeza, os missionários santos, homens de Deus, devem ser alvos da nossa generosidade. O cristão não tem apenas o coração aberto, mas também o bolso aberto, certo? A generosidade é a marca do cristão. A Bíblia diz que devemos trabalhar para suprir nossas necessidades e ainda socorrer aos necessitados. Você vai ver isso lá em Efésios capítulo 4, versículo 28. Nosso papel não é acumular apenas para nós. A verdadeira riqueza é aquela que distribuímos, a semente que multiplica, né? A semente que multiplica não é a que comemos, mas sim a que semeamos. Deus supre e multiplica a nossa sementeira para continuarmos semeando na seara dos necessitados. O princípio, né, ensinado pelo Senhor Jesus Cristo é claro, mas bem-aventurado é dar do que receber, lá em Atos 20, versículo 35. Qual foi a última vez que você ajudou a obra missionária? Que você deu uma oferta? Lembre-se, aqueles que foram salvos pela graça têm o coração aberto para amar e o bolso aberto para contribuir. Então, este é um papel de cada um de nós, né? Devemos doar, devemos ter o coração aberto para amar, mas também o bolso aberto para contribuir. Se nós formos fazer uma visita, é tão sério isso aí, que a Bíblia nos diz que se nós for só fazer uma oração, chegar lá de uma palavra e voltar e dizer assim, aquentai-vos, enchei-vos, sei lá, e não levar o necessário, o que foi demais que nós fizemos? Não fizemos nada. Nós muitas vezes sabemos da necessidade do irmão, vai lá, só faz uma oração. Oração não vai encher a barriga de ninguém, você tem que levar, Deus já está te usando, já deu a semente para você semear na vida de alguém, e você vai lá e volta do mesmo jeito, não levou nada para ajudar o necessitado que está precisando do pão cotidiano, então você não fez nada, não é oração só, você vai dizer que tem fé, mas não tem ação, aí não pode, né? Louvado seja o nome do Senhor, temos que ajudar aos necessitados, principalmente aos da fé, missionários, ouça isto em nome de Jesus. E aqui, terceiro, orar e jejuar pela causa. Já estudamos a respeito da importância da oração na causa missionária. Entretanto, o que desejamos aqui reforçar aqui é a necessidade da oração conjugada com o jejum como uma maneira prática de a igreja local se comprometer com os missionários. Nesse sentido, é muito importante os líderes das igrejas locais convocarem o povo de Deus, certo? Para orar e jejuar pelos missionários no campo. Note que a oração e o jejum estão na base do envio de Paulo e Barnabé para o campo missionário. Outro sim, além das convocações coletivas, é muito importante o comprometimento individual na oração e no jejum. Fazer chegar aos missionários esse comprometimento por meio aplicativos de mensagens instantâneas. É uma amostra muito animadora de comprometimento, apoio e suporte ali aos missionários e sua família. Louvado seja o nome do Senhor. Então já estudamos aqui a respeito da importância da oração, né, nesta causa missionária. Entretanto, o que desejamos reforçar aqui é a necessidade da oração conjugada com o jejum como uma maneira prática de a igreja local se comprometer com os missionários. Então essa é a maneira de você estar orando, jejuando, né, pedindo a Deus para que socorra eles ali. Então orar e jejuar com que finalidade? Primeiro,
Ore e jejue para que as portas sejam abertas, né? Paulo falou isso lá em Colossenses 4, 2 e 3. Portas abertas nem sempre são garantia de que os missionários chegarão aos corações das pessoas. Muitos missionários trabalham em países de acesso difícil, né? Mas portas abertas incluem mais do que somente acesso às nações e grupos de pessoas. Cada coração também necessita estar aberto e receptivo, né, à verdade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Bem, segundo, ore e jejue por ousadia para testemunhar. Paulo falou isso lá em Efésios, capítulo 6, versículo 19. Missionários são pessoas normais que temem, né, temem dor e rejeição, tanto quanto qualquer outra pessoa. Quando se deparam então com oposição, eles precisam de força que vem de Deus para ajudá-los a permanecer firmes. E segundo, ore e jejue por proteção. 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 2. Portas abertas em países de difícil acesso podem também gerar perigo e dano pessoal para os missionários que entram naquelas áreas, né? Aquelas áreas difíceis aí, então precisa de oração. Pessoas resistentes ao Evangelho podem expressar também sua resistência de forma direta e muitas vezes nociva. Processos semelhantes acontecem em regiões isoladas do Brasil, dominadas aqui por maioria de outras religiões. Então, nós devemos estar orando, porque são muitas coisas que eles enfrentam no campo missionário. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui temos a conclusão para nós terminarmos. Vai ser rapidinho aqui. Nesta lição, amados, fomos estimulados a conhecer a necessidade dos missionários. Então você e sua família podem fazer muita diferença na vida deles e de suas respectivas famílias. Se o nosso coração estiver em missões, nossos joelhos estarão dobrados. Nosso testemunho alcançará pessoas e nossas finanças investirão no que é eterno. Por isso, Deus deseja que seu povo se comprometa e assuma a responsabilidade com os missionários que servem no campo. A bênção sem medida para quem cuida da obra missionária. Ao concluirmos aqui esse estudo, querido, somos confrontados com a oportunidade de fazer a diferença na vida dos missionários e de seus familiares, certo? O chamado para os envolvermos na obra missionária é um convite para que nossos corações sejam movidos por compaixão e amor. Se verdadeiramente desejamos ser agentes de transformação, devemos estar dispostos a orar fervorosamente pelos missionários, a assisti-los em suas necessidades e desafios, e por aí se vai. Então, precisamos estar sempre inteirado da obra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Então, que Deus abençoe, amados, e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Nós estaremos trazendo aqui do próximo domingo a lição 8, louvado seja Deus. E, por enquanto, foi só esta lição que nós trouxemos. Fique conectado nesse canal, deixe aí seu like, se inscreva e compartilhe nosso trabalho em nome de Jesus. Amém.